Amém? Vamos logo fechar esse módulo 4. E amanhã, se Deus quiser, a gente faz o módulo 5. A doutrina da salvação. A gente vai... A doutrina da salvação. Os 2 passos para a salvação. Mateus 4,17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 18,3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Cristo chegar ao mundo vindo do seio do Pai. Podia descrever as glórias do céu para promover os homens. Mas a sua mensagem era a mesma: arrependimento, conversão. Arrependimento, o verdadeiro arrependimento envolve a pessoa toda, todo o seu ser, toda a sua personalidade. Arrependimento não é apenas mudança de pensamento. João 3,3. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer do novo significa um novo ser, uma nova pessoa ou ser, ou seja, uma nova personalidade. Estudaremos o arrependimento em cada um dos poderes da personalidade: intelecto, sensibilidade e volição. Conversão. Conversão é uma palavra usada para exprimir o ato do pecador abandonando o pecado para seguir a Cristo. A conversão pode e deve repetir-se todas as vezes que o homem pecar e afastar-se de Deus, porque ela consiste no ato de abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. Emprega-se geralmente a palavra convenção para significar aquela primeira experiência do homem abandonando o pecado para seguir a Cristo. Os 3 elementos básicos para a salvação. Romanos 3,24, 25. E se são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Propiação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados diante cometidos, sobre a tolerância de Deus. Os elementos básicos estabelecidos para a salvação, conforme escritos pelo apóstolo Paulo aos Romanos, são: primeiro, a graça. Tito 2,11. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Graça, ela significa primeiramente favor ou disposição bondoso da parte de Deus, favor não merecido. A graça de Deus aos pecadores revela-se no fato de que Ele mesmo, pela expiação de Cristo, pagou toda a pena do pecado. Por conseguinte, Ele pôde justamente perdoar o pecado sem levar em conta os merecimentos ou não merecimentos. A graça manifesta-se independentemente das obras dos homens. A graça é conhecida como fonte da salvação. Segundo, o sangue. 1 João 1,7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em virtude do sacrifício de Cristo no Calvário, o crente é separado para Deus, seus pecados são perdoados, sua alma purificada. Sangue é conhecido como a base da salvação. Amém. Vamos falar da fé agora. Efésios 2,8. Pois pela graça que sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela fé reconhecemos o homem. Pela fé reconhece o homem a necessidade da salvação, e pela mesma fé é ele levado a crer em Cristo Jesus. Hebreus 11,6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador do que os buscam. Amém. A fé conduz-nos a Salvador. A fé coloca a verdade na mente e Cristo no coração. A fé é a ponte que dá passagem ao mundo espiritual. Por isso concluímos que a fé é o meio para a salvação. A natureza da salvação. Vejamos 3 aspectos da salvação. Primeiro, justificação. Segundo, regeneração. Vamos falar da justificação. Justificar é um termo judicial que
significa absorver, declarar justo o réu. Ao invés de receber sentença condenatória, ele recebe a sentença de absolvição. Essa absolvição é dom gratuito de Deus, colocando à nossa disposição pela fé. Colocando à nossa disposição pela fé. Essa doutrina, assim se define, justificação, é um ato da livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos. Somente por nós ser imputado a justiça de Cristo, que se recebe pela fé. Justificação é mais que perdão dos pecados, é a remoção da condenação. Deus apaga os pecados e em seguida nos trata como nunca tivéssemos cometido um só pecado. Portanto, justificação é o ato de Deus tornar justo o pecador. Regeneração. Regenerar significa restaurar o que estava destruído. Quando se trata do ser humano, regeneração é uma mudança radical operada pelo Espírito Santo na alma do homem. Esta regeneração atinge, portanto, todas as faculdades do homem, ou seja, intelecto, vontade e sensibilidade. O homem regenerado não faz tanta questão de satisfazer mais a sua carne, a sua própria vontade, como de satisfazer a Deus. Na regeneração, ele passa a pensar de modo diferente, sentir de modo diferente, querer de modo diferente. Tudo se transforma. 2 Coríntios 5 diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Santificação. Santificar é tornar sagrado, separar, consagrar, fazer santo. A palavra santo tem muitos significados. Separação representa o que está separado de tudo quanto seja terreno e humano. Dedicação representa o que está dedicado a Deus, no sentido de ser sua propriedade. Purificação, algo que é separado e dedicado tem que ser purificado para melhor ser apresentado. Consagração, no sentido de viver uma vida santa e justa. Diante dos expostos, podemos estabelecer o seguinte: santificação é um processo, o crente precisa esforçar-se para progredir em santificação. 2 Coríntios 7:1, ora, amado, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Os meios divinos da santificação, o sangue de Cristo. 1 João 1,7. O sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O Espírito Santo, Filimon, Filipenses, o Efilemon 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A palavra de Deus, João 17:17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Aqui então termina, graças a Deus, o módulo 4. Nós rendemos graças a Deus por esse dia, né, de estudo. Nós estudamos, falamos de teologia. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, eu fui muito abençoada por Deus por esse curso, né? Um curso assim muito importante mesmo. Eu agradeço a Deus, louvo a Deus. Amém. Então eu quero agradecer a Deus. Que Deus venha abençoar a faculdade, seminário nacional, teológico no Brasil. Que Deus venha, em nome de Jesus, amém, essa disciplina teológica bíblica do Velho Testamento. Eu fiquei mais rica, com certeza, de sabedoria. Eu quero aqui que Jesus venha abençoar. Pai, nós te agradecemos por esse estudo maravilhoso. Obrigada, Senhor, por esse dia, por o Senhor ter dado a mim, a nós, ao povo brasileiro, a oportunidade de conhecer a Tua palavra. Venha abençoar os estudiosos da Bíblia, venha capacitar os trabalhadores do Evangelho. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Abençoa os trabalhadores, os ceifeiros, aqueles que são aplicados à Tua palavra. Venha nos ajudar, Pai. Eu te agradeço. Abençoa as instituições envolvidas, as igrejas envolvidas, as faculdades em todo o planeta, em todo o mundo. Aqueles que conhecem, sabem que tem que fazer a obra de Deus. Essa obra grandiosa no Brasil e no mundo. E obrigada. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus.